Olá, gente. Este é o programa Rema, uma palavra que pode mudar a sua vida, que pode mostrar a direção, o caminho. E aqui na TV Evangelizar eu já entrevistei muitas pessoas, já passa de 30 programas. E hoje eu tenho a alegria de entrevistar uma pessoa muito especial que, aliás, eu nunca entrevistei. A minha mãe, a dona Maria da Glória Almeida. Olá, mãe, Isso. tudo bem? Oi, João, tudo bem? Muito obrigada por me convidar para ser entrevistada pelo meu filho. Ela perguntava, como é que eu chamo? É Padre Joãozinho? É João? É João Carlos? Não, falei, não, João Carlos, não, porque mãe quando diz o nome completo, não sei se é assim com você, mãe quando diz João Carlos, é porque tá brava. Mas, mãe, eu vou chamar de mãe, não vou chamar de Dona Glória, né? Tá bom. Mãe, quantos anos de professora? João, eu comecei a minha vida profissional aos 16 anos e trabalhei até os 60. Então, foram 40 anos de trabalho profissional na escola, Nascida com alunos. Nascida no dia da Imaculada Conceição, em 1943. 100 anos depois do nascimento do nosso fundador, Padre Deon, Isso que mesmo. nasceu em 1843 na França, e a minha mãe nasceu em Brusque, Santa Catarina, em 1943. O dogma da Assunção iria ser proclamado pelo Papa Pio XII somente em 1950, mas ela já se chamou Maria da Glória. Por quê? Isto. Então, porque eu nasci no dia 14, véspera do dia 15, faltando 10 minutos para o dia 15, né? E aí, então, minha mãe, que gostaria que eu me chamasse Maria da Glória, justamente... Ela era devota da Ela é Assunção. devota de Nossa Senhora. E aí, então, eu me chamei, né? Me chamo Maria da Glória Vec dos meus pais. E depois Almeida, porque casei com Samuel Sidney Almeida, teu pai. Vec significa velho, né, em italiano. Vecchio. Mas ela nunca ficou velha, né? É uma eterna jovem aos quase 80 anos, não é? Sim. No próximo ano, agora eu tenho 79 anos e no ano que vem já estamos pensando numa bela festa, né? Dos meus 80 anos. 80 anos de vida, já vamos falar essa... Eu quando lembro 80 anos da minha mãe, eu fico lembrando minha idade, porque com ela completando 80, eu completo 60. Né? Verdade. Em 2024, porque é sempre 20 anos de diferença. Isso. Ela me teve aos 20 anos, não foi isso? Aos 20 anos, sim, João. Eu me casei bem nova, né? Eu comecei como professora aos 16 e aos 18 eu já tinha meu namorado e casamos quando eu tinha 18 e aos 20 anos tu já nascesse. E depois, então, nasceu... Apressadinha. Apressadinha. Mas levou 2 anos, né? Foi bastante tempo. A mãe da mãe, a avó Rosalina, queria que a mãe nascesse no dia 15, calculou tudo certinho, mas a mãe, muito apressada, se antecipou e nasceu na véspera. O pai, o seu Samuel, um contador, calado e tímido, diferente da Dona Glória, acostumado a trabalhar com papéis lá no silêncio do seu escritório, e ela tagarela na sua sala de aula. Uma vez ele me contou que ele andava de bicicleta 20 quilômetros. Sim, sim. É isso mesmo? Então, pra eu namorar? nasci no Limoeiro, que era uma localidade mais no interior de Brusque, né? Uhum. E era longe, eram 8 quilômetros. E naquela época não tinha muito meio de transporte. E o Samuel ia de bicicleta para namorar. Mas ele tinha uma bicicleta motorizada? Motorizada. Isso é uma coisa muito moderna para a época, não? Sim, verdade, verdade. Mas de vez em quando a bicicleta estragava. Ah, é? E ele tinha que pedalar mesmo. Mas isso, então, foram 2 anos de namoro e depois o casamento. Começou, então, com 17 anos namorar? Com 16, 18. 17 anos, por aí. Então começou mais ou menos o tempo de professora, o tempo de namoro junto. Começou a dar aula e namorar ao mesmo tempo. Isto, justamente. Então foram 2 anos de namoro
e depois casamos e ficamos 27 anos casados, e ele veio a falecer, né, com Aos um 51 câncer. anos de idade. Isso, bem jovem ainda, né? Ele teve um câncer e faleceu, e já fazem 33 anos que eu sou viúva. Mais tempo de viúva do que tempo de Mais casada. tempo, 27 anos Ô, mãe, de casada e eu 33 sempre de acho viúva. que tem umas coisas na igreja que eu não entendo. Aliás, às vezes eu fico até meio achando isso meio estranho. Tem pastoral para tudo, tem congregação para tudo, mas às vezes eu acho que as viúvas não têm muito espaço na igreja. São as santas mulheres que vivem a serviço da igreja em tudo que é hora, muitas do apostolado da oração, estou vendo aí a fita do apostolado da oração, mas não tem uma congregação das viúvas. Como que é isso? A mãe nunca pensou em fazer uma consagração da viuvez a Deus? Existe isso? Como que é isso? É um estado de vida? Tantas mulheres viúvas estão nos ouvindo agora. Será que ser viúva, que não é uma opção, é uma fatalidade, Sim. né? Nenhuma mulher, a não ser uma viúva negra, mas, né? Mas, em geral, a mulher não escolheu ser viúva. A maioria não, acho que 99,9,9% das mulheres não. E aquelas que escolheram, que fizeram diferente, já estão na cadeia, né? Mataram o marido. Mas, em geral, elas amam muito seu marido. E, num momento, como pai, aos 51 anos, foi para o céu. E deixou aquela jovenzinha ali com 3 filhos. Sim, sim. Uma, inclusive, muito novinha, a Ana. Então, e foi por isso mesmo, porque a Ana tinha apenas 10 anos e tu estavas no seminário, né? Não podia contar contigo, e eu tinha que trabalhar, eu tinha que ser forte, porque ela precisava estudar. Então, a minha vida sempre foi muito atarefada na igreja e também na profissão, para poder dar esse estudo para a Ana. Então, a viúva, a mulher, ela tem muitas perspectivas na vida. Ela pode se envolver com muito trabalho. Então, foi isso que aconteceu comigo, né? Eu não precisei de uma pastoral, né, de viúva somente para a minha vida. Então, eu me envolvi, me entrei de cara no trabalho e nas pastorais da igreja. Tá. Então, no momento da viuvez, a mãe se torna professora no terceiro tempo, porque já era aposentada, não, né? Quando ficou viúva? Quando eu fiquei viúva, sim, eu já era aposentada fazia 1 ano. Olha! 1 ano aposentada no primeiro emprego, porque eu trabalhei 30 anos no Estado, né? Estado de Santa Catarina, como professora estadual, na rede pública. E aí eu me aposentei aos 30 anos e depois de 1 ano de aposentada, eu queria tanto ficar com o meu marido mais descansada, cuidar melhor dele, e aí ele veio a falecer. Só que aí eu tive um segundo momento na minha vida profissional, que foi trabalhar no Colégio São Luís de Brusque. Olha só, o Colégio São Luís de Brusque é dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, congregação da qual eu faço parte, e hoje eu sou presidente da mantenedora que mantém o Colégio São Luís em Brusque, e também esse espaço onde nós estamos gravando aqui, né, que é a ESIC, né? Até nós estamos aqui com a caneca que foi gentilmente entregue para nós, a caneca da ESIC. Já tive a oportunidade de entrevistar aqui no Rema o padre Ari, que é o diretor geral aqui da ESIC. Mas uma coisa interessante é que aqui era, na década de 80, o seminário, o Instituto Deonista. E eu lembro que o pai e a mãe vieram aqui me visitar, como seminarista na época, 2º grau. Era isso, né? Então, e na época tinha aqui o Padre Herculano. Eu lembro de um campo de futebol. Hoje é estacionamento. E a gente via vocês, os garotos, adolescentes, jogar muito futebol ali nesse campo, e foi uma honra. E foi logo depois o teu pai já veio a falecer, né? E
Então, foram momentos muito importantes. E todos os seminários que tu passavas, nós visitávamos, né? Então, foi muito bonita a educação de vocês nesses espaços. O primeiro seminário onde eu estive em 1976 foi Rio Negrinho, que é aqui do lado. Sim. Né? Mas eu lembro que o pai e a mãe não tinham carro. Não. Mas o irmão do meu pai, o único irmão dele, inclusive, tinha ido para fazer um passeio na Europa. Né? O tio Rufino, que eu chamava de Tutu, que já está no céu também, ele deixou uma Variant. Eu acho que vocês foram de Variant lá para Rio Negrinho. Fomos, sim. Eu acho que até a tia Celina foi junto, não foi? Foi, sim. E sentada em cima das cucas. Sim, e vários pneus estouraram. Era muito difícil, mas era muito bom. Então, o primeiro passeio que a gente deu, né, para te visitar foi realmente em Rio Negrinho. Era muito frio. E tu tinhas apenas 11 anos, e eu saí de lá morrendo de dor no meu coração. Inclusive, estava com o cabelo todo raspado, porque tinha tido piolho. E aquilo nos deixou assim, bastante triste, mas o João, sempre que chegava em casa, a primeira coisa que fazia era mostrar a relação dos novos materiais que ia ter para o próximo ano. A lista de material que já vinha com ele para o próximo ano, para o próximo lugar que ele ia ser transferido. Então, por isso, hoje eu sou muito feliz, João, de estar aqui sendo entrevistada, e tu, agora, no dia 19 de dezembro, completarás 30 anos de sacerdócio. Completarás ou já completei? Na verdade, eu acho que eu nasci bem cabeludo, né? Nasceu, cabelo bem preto. Vocês imaginam um negócio desse, gente? Esse padre que vos fala, nascido dessa senhora de 1,5 metro, não tem 1,5 metro. Não, 1,48. 1,48? Está diminuindo, ela já tinha 1,49. Ela, junto com o seu amado Samuel, me concebeu, e eu nasci em 1964. Dia das Mães. No Dia das Mães. Por isso que eu fiz essa canção. Mãe, você foi em 9 meses de espera, já me amou sem saber como eu era, preparou o enxoval para mim. Mãe, nem sentias o meu carinho, mas eu bem lá dentro sozinho já te amava e cantava assim. Vou nascer e vou cantar e vou viver, vou sorrir e sorrindo vou te agradecer. Vou dizer que tu és a minha flor e cantar com carinho, alegria e amor. Então, João, né, esta canção eu lembro muito bem quando nós fomos fazer a visita em Taubaté, já era na teologia, né? Também com teu pai. Né? Fomos lá, e quando nós saímos, fomos para a rodoviária. Naquela época a gente andava de ônibus. Fomos para a rodoviária, tu nos levou, e quando tu voltou para casa, tu fizeste esta canção. Então, né, eu lembro muito bem desse dia. Ela lembra muito bem, eu não lembro nada disso. Olha, gente, nós estamos aqui no programa Rema, não é? Encerrando o primeiro bloco, não é? E no próximo bloco vamos conhecer um pouquinho mais desta mulher que, entre outras coisas, é minha mãe. Mas ela não está aqui porque é minha mãe, mas porque tem muita coisa para contar, além da vida dela, também da ação dela na igreja, na pastoral, no apostolado da oração, em tantas atividades. Vamos conhecer um pouquinho mais as riquezas desta mulher que se chama Maria da Glória e que eu chamo de minha mãe. Fazemos o intervalo e voltamos já já.
Voltamos aqui com o programa Rema na TV Evangelizar, hoje nesse dia que misturamos dor, amor e louvor pela perda de um profeta e poeta, Padre Jonas Abib, que foi para o céu celebrar junto com o Padre Léo, esse homem que com seu coração novo cantou a vida inteira uma canção nova, não apenas com notas, rimas e versos, mas com a vida, com o suor, o sangue e a lágrima. Estamos unidos aqui, fazendo aqui na TV Evangelizar uma comunhão espiritual muito forte com toda a comunidade Canção Nova, que hoje semeou na terra esta semente chamada Monsenhor Jonas Abib. E nós voltamos com o programa Rema aqui na TV Evangelizar, com essa mulher forte que eu chamo de mãe, né? Que no primeiro bloco já contou um pouco de suas origens lá em Santa Catarina, no Limoeiro, ela que é de origem italiana e já falou sobre a sua vocação de professora e que viveu um primeiro tempo dos 16 anos até ficar viúva como professora do ensino fundamental, é isso? Era de criança, era alfabetizadora? O que fazia a professora Glorinha? Então, a Dona Glória. Ah, chamavam Dona Glória? Dona Glória. Dona Glória, então, começou bem jovem, aos 16 anos, como professora primária, com o primeiro ano, depois com o segundo, terceiro, na mesma escola que eu estudei também. Como é que chamava criança, a escola? Henriqueta Medeiros. Ainda tem? Não, agora ela é um colégio, era uma casa de madeira, e aí, então, depois de muitos anos, aquela casa foi demolida e foi construído um lugar maior, né? Hoje é Escola Estadual Santa Terezinha. Era nessa localidade de Santa Terezinha. E ali eu comecei, trabalhei alguns anos ali, mas depois eu estudei, né? Fiz o magistério, e depois do magistério, então, como eu me formei, eu fiz concurso. E o concurso também eu passei, e comecei a trabalhar na escola mais no centro da cidade de Brusque. Antes era mais no interior. E ali eu fiquei muitos anos, mas depois... Qual que é essa escola do centro? Era Dom João Becker, onde tu estudasse. Ah, então a mãe deu aula na escola onde eu fiz o primário. O Dom João Becker é lá num bairro que a gente chama de Jardim Maluche. Isso, onde eu moro hoje. Então, eu comecei a trabalhar Dom João Becker, mas depois eu não parei no magistério. Mas não foi minha professora, por quê? Não fui eu fui tua catequista. Fui tua catequista. Mas esse é um assunto para depois. Mas não foi minha professora. Não fui tua professora, não deu. De vez em quando eu encontro certo. alguém, quando eu estou de férias, e a pessoa já está barbado, velho, muito mais velho do que eu, acho que quase da idade da mãe, diz: a senhora foi minha professora. Sim, são muitos, sim, não é? Muitos. Então, eu trabalhei ali com primeira, segunda, terceira, quarta, mas eu também fui adiante nos meus estudos. Eu fiz... depois do magistério, eu sou da primeira turma de estudos sociais da Faculdade São Luís. Então, na época, Fundação Educacional de Brusque, FEB. Hoje, FEB. Unifeb. Unifeb hoje. E ali, então, fez faculdade. Eu fiz a faculdade de estudos sociais e sou da primeira turma de estudos sociais. Isso antes de 1976. Isso. E aí... Eu me formei nesta faculdade. E eu ficava como? Porque saía para dar aula o dia inteiro fora de casa. E o filho ficava como? Não era o dia inteiro. Só, a gente trabalhava naquela época mais meio período, né? Ah, é? Sempre meio período. Depois, mais adiante, quando eu já tinha me formado na faculdade, né, eu comecei a trabalhar com quinta série, sexta, e aí então eu fui convidada para ser coordenadora na UCRI, né, de um projeto que tinha lá que se chamava Tá, mas Logos. não muda de assunto. O filho, único filho, bonitinho, sim, cabeludo, ficava em casa sozinho? Sim, ficava. Porque o pai saía para trabalhar. Sim. A mãe, agora olha, lavando roupa suja no programa Rema aqui. O filho que cobra a presença da mãe. Como é que eu ficava? Não, mas porque já tinha nascido a Sandra. Já tinha. E eu... A Ana não. Não, a Ana não. A Ana viria lá por 78, se eu não me engano. Isso. Agora nós estamos em 75, tempo do Zorro,
da Vila Isso, Sésamo, tu ficavas vendo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso, tu adorava televisão. Irmãos Coragem. Sim, tu vias tudo isso. TV preto e branco. Preto e branco, uma TV. E eu, com aquela vontade de progredir na vida para... Mãe, mas e eu? Eu ficava tu, como? João, Quem cuidava de mim? Tu cuidava da tua irmã. E de mim, quem cuidava? Mas era pouco tempo, era só enquanto... A professora me deixava sozinha. Deixava, hoje... Mas eu lembro que uma vez tinha uma babá. Tinha a Sionei, que ficava ali com Toinha vocês, também. sempre tinha a empregada. Não, essa Toinha era quando tu eras criança, que eu fiquei abandonado desde criança. 2 anos. Sempre tive alguém que ficava, né? A Toinha. Naquela época... Ela mora em Joinville, não é? Mora em Joinville. Naquela época abraço aqui para minha babá, Toinha, que me salvou. Era mais fácil naquela Filho de época. Professora, gente, não é fácil. Sim. E nós estamos aqui no Templo do Saber, uma escola de marketing, a ESIC, agradecemos aí, TV Evangelizar agradece por essa acolhida maravilhosa aqui nesse espaço. ESIC, que é também o Sagrado Coração de Jesus. Mas, então, tu ficavas sim, mas tu também tinhas as tuas atividades. Né? E naquela época as crianças brincavam muito, tinha muitas amizades na rua, né? Tu já brincava de missa naquela época. Já fazias as tuas missas com banana cortada, né? E davas a hóstia e todas as crianças gostavam na rua dessas brincadeiras, né? Hoje eles lembram ainda desse tempo de criança. A mãe lembra que eu fiz uma música que eu nunca gravei e nunca cantei e que agora eu vou revelar aqui na TV Evangelizar. Recordar é viver. Eu fiz uma música com o Marcos Schmidt. Lembra do Marcos Schmidt? Lembro. Isso era 1975, antes de entrar no seminário, porque eu entrei no seminário em 76. E imagina o que era pensar no ano 2000 em 1975. E a gente, com as nossas fantasias, fez uma música que dizia assim, ó: o que será de nós? O que será de nós no ano 2001? No ano 2001, os carros não existem mais. Os carros não existem mais. Pois os discos voadores estão aí. Eu não lembro mais nem como é que é. Mas assim, ó, os homens já não pensam mais. Os homens já não pensam mais. Eu até não sei como é que eu escrevi isso em 1975. Pois os computadores pensam por eles. Verdade. Pois os computadores pensam por eles. E era uma fantasia, não é? Sim, de que no ano 2000 o mundo seria diferente. Agora estamos em 2022, 2023. Né? Já se passaram 20 anos do ano 2000. Pensa nisso. Eu lembro, João, que tu sempre já ficavas sempre questionando a gente, desde pequeno. Então, tinha sempre aquele porquê isso, porquê aquilo, porquê? Porque tu sempre queria saber o porquê. Então, eu acho que isso já nasceu até contigo, essa parte filosófica, né? Que hoje, com tuas músicas, com o teu trabalho, né? Já nasceu. Jesus era assim. Jesus era assim. Eu escrevi um livro chamado 300 Conselhos de Jesus, em que eu descobri que Jesus falou 300 coisas que estão registradas nos evangelhos. E das 300, 100 são perguntas. E perguntar é um jeito de amar, não é? A minha mãe é uma mãe perguntadora. Maria era uma mulher perguntadora. Isso. Por quê? Como acontecerá isso? Ela perguntou para o anjo, não é? Então eu perguntava muito por quê. Perguntava muito por quê. O teu pai ficava bravo. Incomodado. E aí ele perguntava, né? Tu perguntava, por que isso, pai? Por que aquilo, pai? João, para de tanto por quê? Ele já não aguentava mais. E aí tu respondeu, por quê, pai? Sabe que ela está contando essa história e tudo vira música, né? Falando do meu pai, o seu Samuel, eu fiz assim, ó. Pai, que saudade de perguntar por quê. É verdade. Pergunta de criança que aprende, mas que ainda quer saber por quê.
que vontade de te olhar e dizer: pai, por quê? Porque tem pai que nunca reza junto, porque tem pai que esquece de voltar, porque tanta criança sente medo e não tem pai. Porque tem pai que nunca reza junto, porque tem pai que esquece de voltar, porque tanta criança sem brinquedo, porque pai, lembro o dia e aí vai vontade de pescar, aquela pescaria. Sim. Muito bem, esse é o seu Samuel. Samuel já está no céu, não é? E a dona Glória, não é? Faz a faculdade de filosofia junto com os seminaristas. Sim. Não é? Uma mulher num tempo que ninguém tinha curso superior, mal e mal começou o curso superior lá com o padre Orlando Maria Murphy. Ele né? mesmo, diretor. Que é diretor do Colégio São Luís na época, eterno educador de Brusque, que vale a pena lembrar aqui. E a mãe começa a dar aula num programa que eu não sei quando foi, um programa Logos, chamava, que era da... Esse era ainda da rede estadual. Da rede estadual, não era? Ainda não estava aposentada no estado, né? Mas era para... A mãe já tinha curso superior, por isso que podia... Já tinha curso superior. Terezinha Merico era diretora, né? Da UCRI. Isso, da UCRI, se chamava UCRI. É a Unidade de Coordenação E qual era? Regional. Esse programa era do governo do estado de Santa Catarina? Era um programa do governo, porque naquela época tinha muitos professores do interior que não eram formados em nada, né? Eles davam aula porque se sentiu com vontade, né, de trabalhar. E aí o governo, então, criou esse ensino à distância. Então, eram apostilas. Isso na década de 70. Isso. Não era por internet, nem tinha internet. Não, eles vinham de Botuverá, de Vidal Ramos. Do interior. Bem longe. Eles saíam de madrugada, permaneciam naquela cidade. Então era por apostila, a educação à distância, porque eles estudavam na apostila. Sim, na apostila. E vinham fazer provas. Um mês e vinham fazer prova. Então, e a mãe cuidava dessas provas. O meu trabalho, junto com outra colega, nós tínhamos a nossa sala e a gente só corrigia, a gente entregava a prova, que vinha tudo pronto, e ali a gente tinha o gabarito, a gente corrigia, né? E eles se passassem naquele teste, e aí eles se formavam. Ganhava certificação. Olha só que coisa maravilhosa. Parabéns ao estado de Santa Catarina dessa época, né? Verdade. Nem vou citar aqui os políticos, eu até conheço quem era, depois virou ministro da Educação, mas enfim... um programa de inclusão, na verdade, porque aqueles professores do interior só tinham muitas vezes ensino, hoje curso primário, né? Só primário. Ensino fundamental, e não tinham nem mesmo normal. Isso, uma certificação. Não tinha uma certificação de magistério. Uhum. Então, acontecia o seguinte, eu ouvi isso acontecer muito em Brusque, o professor da região, lá do interior, tinha que dar lugar para um outro professor que vinha de fora e que não conhecia a região, que depois saía também, que não se acostumava. Isso. E aí criava um problema social, né? Porque tinha um professor local que não tinha certificação, e tinha um professor de fora que não tinha aquele bairro no coração. Sim. E aí a mãe trabalhou nesse projeto de inclusão. Isso, 3 ou 4 anos, até terminar a clientela. Porque depois cumpriu a sua missão. Porque depois não tinha mais ninguém, todos estavam formados. Bom, aí também a mãe se aposentou. Aí veio a minha aposentadoria. Aí foi trabalhar uma segunda vida de professora no Colégio São Luís. Porque aí eu tinha 48 anos, João. Porque eu comecei aos 16. Então eu era muito jovem. E lá no São Luís foi professora com o padre Léo. O padre Léo. Ele começou como diretor e não tinha professora de ensino religioso no colégio. Porque era muito difícil de dar ensino religioso naquela época. Os professores, eles entravam e eles não aguentavam. Bom, nós já estamos chegando no final do segundo bloco e temos 2 perguntas, enquanto a mãe vai beber um gole d'água aqui na nossa caneca da ISIC, onde nós estamos gravando esses programas com a TV Evangelizar. Eu queria já deixar
as perguntas do próximo bloco, porque eu sei que ela gosta de se preparar. Como é que foi trabalhar com o Padre Léo? Uma pessoa que tanta gente conhece da TV. Muitos acham que ele está vivo, né? Porque continua pregando, né? Na TV, nas suas gravações. E depois, uma vida de casada ainda, antes de perder o seu esposo, como participante de um movimento de igreja chamado Equipes de Nossa Senhora. Isso é uma coisa que vale a pena a gente lembrar. Então, as Equipes de Nossa Senhora, eu trabalho com o Padre Léo. Aguarde, terceiro bloco imperdível. A gente vai tomar um gole d'água, você também, e o programa Rema volta num instante. Estamos de volta com o programa Rema, uma palavra orientadora, uma palavra que pode mudar a sua vida, com essa pessoa iluminada, que eu sou suspeito para falar, que é minha mãe, a dona Maria da Glória Almeida, que tem nome de Nossa Senhora da Assunção, porque nasceu já dentro da véspera da festa da Assunção, dia 14 de agosto de 1943. É isso, né? Sim. E a mãe, depois de ter tido uma vida de professora nas escolas públicas e de ter trabalhado numa escola, num projeto de inclusão de professores por meio de um programa chamado Logos, do governo do estado de Santa Catarina, aposentada já pensou, eu ainda tenho tempo e vontade de trabalhar no magistério e vai trabalhar com o Padre Léo no Colégio São Luís, em Brusque. Então foi assim, primeiro eu me aposentei aqui nesse projeto, né? Nesse primeiro meu emprego, né? Desde os 16 até os 48. Aí eu me aposentei, fiquei 1 ano em casa e meu marido morreu. Aí, como eu estava com uma filha de 10 anos, né, ainda para criar, uma outra para casar, a Sandra e a Ana, né? E aí, então, eu precisava dar uma faculdade para ela. E o Colégio São Luís estava precisando de professor de educação religiosa, ensino religioso, né? Se chamava na época. E então, através do Padre Léo e de ti, que foi lá, né, dizer, minha mãe está aposentada. Eu não queria mais trabalhar, eu queria só cuidar da Ana. Mas não foi isso que aconteceu, né? E eu também gostando muito do trabalho, né? De ser professora, acho que se eu nascer de novo, eu quero ser professora novamente. Amo essa profissão. Mas aí a mãe conheceu um Padre Léo que as pessoas não conhecem, porque as pessoas conhecem o Padre Léo da TV, né? Sim. A mãe conheceu o Padre Léo como diretor. Como diretor. Ele foi muito bom diretor. Eu lembro muito das nossas reuniões. Ele tinha missa todas as quartas-feiras para os pais dos alunos, para nós professores, missa de 2 horas. E ninguém cansava. Então, o Padre A mãe Léo, já sabia todas as piadas dele de cor? Ele contava muitas piadas, mas ele era muito ungido na homilia dele, né? E todos queriam ficar porque a gente ria, né? Mas era... Ele que construiu aquela capelinha? Ele construiu a capelinha e eu cuidava da capelinha. Eu tinha a chave do sacrário. E eu tinha... Era sacristã do Padre Léo, Era sacristã do Padre Léo. E por muitos anos. E aí, no pátio do colégio, então, era uma festa, às quartas-feiras à noite, né? Porque todo mundo queria vir na missa do Padre Léo. Então, ele se tornou famoso como carismático, né? Padre carismático, ali dentro do Colégio São Luís. Mas mesmo como professor, ele me deu muitas oportunidades. Eu comecei a trabalhar também num projeto, não só de ensino religioso, mas de filosofia para crianças. Isso é interessante, porque a mãe era formada em filosofia. Sim, e aí nós fomos veio um projeto de Florianópolis para já trabalhar com primeira série, segunda, terceira, fazer as crianças pensar, estimular o pensamento das crianças. Então, eu fui para Florianópolis, fiz formação e me tornei coordenadora deste projeto. Então, foi um momento lindo com o Padre Léo, que eu vivi no Colégio São Luís
com o ensino religioso, mas também com a filosofia para crianças naquela época. Interessante, não é? Brusque é uma cidade do interior de Santa Catarina, berço da fiação catarinense, mas tem uma história com a filosofia ligada aos padres do Sagrado Coração de Jesus, e também está falando agora de filosofia para criança, mas ali nós tivemos um filósofo que a gente ainda não lembrou agora. Eu ouvi dizer que a Faculdade de São Luís, o curso de filosofia, está completando 90 anos. 90 anos é muito tempo. E isso inclui um filósofo chamado Padre João, não é o João Carlos Almeida, nem o Joãozinho, Padre João da Cruz Stüpp. Sim. Que a mãe conheceu? Sim, Padre João da Cruz foi o que me casou, deu a primeira comunhão. Eu fui catequizada pelo Padre João da Cruz, quando na minha infância, aliás, todos nós da nossa família, que eram 10 irmãos, eu não falei isso ainda, né? É uma família grande e muito religiosa, meus pais eram muito religiosos. E o Padre João da Cruz foi o responsável naquela época, porque ele trabalhava naquela igreja em que a gente, na Santa Terezinha, né? Que a gente participava todos os domingos da missa dominical e das catequeses, né? Mas o Padre João da Cruz era também, ele tinha uma escola de datilografia. E meu marido, que quando jovem, ele trabalhou nessa escola com o Padre João. Então a gente tinha muita afinidade com o Padre João. Era professor de datilografia? Professor de datilografia do Padre João. Uma vez eu fiz uma música que dizia assim, ó. Vocês imaginam que tudo vira música, né? No altar da Santa Terezinha, a bênção do Padre João transformou a vida da Glorinha e do Samuel numa eterna união. Isto há 70 anos. Né? Não era 70 anos? Não. Aí ele já está misturando a música da minha mãe. Estou misturando tudo. Mas o Padre João, o Padre João, uma vez, eu era um estudante de filosofia, um religioso estudante, né, em Brusque, e num dia de semana eu resolvi limpar um canteiro que não estava no horário, não estava no programa. E aí o Padre João passou com aquela malinha dele, sim, né? Com aquela boina dele. Uhum. Ele olhou para mim ali, o único limpando, tirando mato do canteiro, né? Num dia que não era horário de trabalho, seminário tudo tem horário. E ele olhou e disse assim, Frater, porque chamava a gente de Frater, Frater João, Frater Joãozinho. Frater, o senhor um dia vai ser um professor. Gente, eu tinha 20 anos, 22 anos, 21 anos, não sei. O senhor um dia vai ser um professor. De fato, eu fui professor a vida inteira, fiz doutorado em educação na USP e me dedico à tarefa educacional até hoje. Sou presidente da mantenedora, inclusive, dessa obra aqui, da ESIC. Trabalho com professores. E sou filho de uma professora, né? E ele já profetizou isso quando eu tinha 20 anos. Ele diz, vou lhe dar uma lição que nunca deverá esquecer. Nunca ensine tudo o que sabe, mas só o que o aluno precisa aprender. Eu nunca esqueci porque hoje em dia nós precisamos distinguir o que é ensinagem de aprendizagem. Né? Ensinar é o que eu sei, mas aprendizagem é que o outro precisa saber. Isso tem uma diferença tremenda, porque não é porque eu ensino que o outro aprende, não é? Fazer o outro aprender é uma coisa muito... E aí, para encerrar todo esse... Primeiro, a mãe tem que voltar, porque tem muita coisa para contar, muita história para contar, e isso é bonito quando a gente eterniza num programa como esse. Mas houve um momento em que o pai e a mãe resolveram entrar num movimento de igreja, certo, chamado Equipes de Nossa Senhora, por meio do diretor espiritual, que hoje é o Dom Nelson, bispo emérito de Santo André, né? Dom Nelson Westrup. Eu tenho um grande carinho por ele, foi quem abriu as portas para que eu fosse para o seminário em 1976. Mas antes desse ano, como é que foi isso de entrar na Equipe de Nossa Senhora? Pois a gente recebeu um convite, né? Para tudo tem isso, né? Tem que ter alguém que nos chame. E um casal amigo foi até a nossa casa e conversou sobre as equipes de Nossa Senhora. Samuel e eu não tínhamos, assim, juntos,
uma atividade. Eu era sempre catequista, mas teu pai não. E aí, então, nós somos convidados para entrar nesse movimento e ali nós permanecemos por muitos anos. Maravilhoso, porque a nossa vida de casados, de casal, ela começou a melhorar muito mais, até financeiramente, depois que nós entramos para as equipes, porque ali a gente aprendeu a conversar entre o casal, né? Tinha o dever de sentar-se. O dever de um livrinho, né, que ensinava a gente era o dever de sentar-se. Então, todo mês tinha uma reunião e quando chegava naquela reunião a gente tinha que contar se a gente fez o dever de sentar-se, se a gente rezou o Magnificat, que até hoje eu rezo o Magnificat. E isso já faz quantos anos, né? Então, até o meu marido morrer, nós permanecemos nas equipes de Nossa Senhora. Um jantar por mês, com uma reunião, e sempre um padre assistente. Então, essa parte espiritual veio muito favorecer o casal. Tá? Eu indico, né? Lá em Brusque morreu, nós chegamos a ser casal coordenador de setor. E a gente viajou até aqui para São Paulo, para Florianópolis, nos encontros que tinha das equipes de Nossa Senhora. Então, foram momentos lindos da nossa vida, essa pastoral dentro da nossa igreja. Talvez a participação num movimento de igreja que cultiva a vida familiar, como é a equipe de Nossa Senhora, e a catequese, né? Que tenha sido a terra, o humus para o surgimento da minha vocação, não é? Sim. Porque a mãe também foi minha catequista. Sim, sim. Mas já era catequista antes? Como que foi? Sim, João, eu acho que já desde criança, lá com o padre João, eu já era até catequista, mas, na verdade, eu comecei também, quando eu comecei a dar aula, eu já dava aula de religião. Tá? Na escola? Na escola. Então, já comecei ali. Mas dar a catequese, hoje a gente fala iniciação à vida cristã, para aquela grupinho, como eu dei para ti, começou mais tarde, começou aos 20 anos ali, quando eu comecei a trabalhar no colégio. Eu fui convidada por essa Terezinha Ramos Krieger Berico, de novo irmã do padre, do Dom Murilo, né? Ela me convidou: Glória, você tem bastante espiritualidade, poderia entrar aqui para a nossa paróquia São Luís? Está faltando catequista. E eu entrei, né? Naquela época era o padre Valberto, que hoje não é mais padre, né? Ele me incentivou também bastante, e ali eu comecei com grupinhos, né? Tu fosse um dos primeiros catequizando, eu fazia tu decorar a Salve Rainha, lembra? Essa parte é bom não lembrar. Tu tinhas que decorar a Salve Rainha, mas então... Não é muito agradável lembrar que a mãe era catequista. Por quê? Porque a catequista sempre depois ela manda o catequizando para a mãe, não é? Mas no meu caso eu ia para casa e a minha catequista estava ali perguntando: já decorou a Salve Rainha? João, vem cá enxugar a louça. Sim. Vocês sabem qual era a técnica dessa mulher? Ela era... Eu ouvi dizer que os escoteiros têm essa técnica também. Ela dizia assim: pega o pano aqui, vai enxugando a louça e repete a oração. Aí ela dizia: Salve Rainha. Aí eu repetia, enxugando a xícara: Salve Rainha. Aí ela dizia: Mãe de Misericórdia. Aí eu dizia: Mãe de Misericórdia. Não, João, do início. Aí eu dizia: Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Aí ela dizia: Vida, doçura e esperança, nossa salve. Aí eu: Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Já começava a lágrima a escorrer, porque eu não lembrava. Quando chegava no gemendo chorando nesse vale de lágrimas, quem estava chorando era eu, né? Porque eu já não lembrava mais o começo, né? Eu faltava alguma hora, mas decorei. Decorou e recebeu a primeira Eucaristia naquela época, né? E foi muito bom, e eu me sinto muito feliz de poder ter sido a catequista. As meninas, as duas filhas,
Eu não fui catequista, não? assim, nem fui professora Tá delas, vendo? né? Não viraram freiras, e eu fui e virei padre. Virou padre. Tá certo. Olha, nosso tempo vai chegando ao final, né? Eu quero cantar a última estrofe da música da mãe, né? Para encerrar esse primeiro programa Rema com a Dona Maria da Glória. E já quero anunciar que ela voltará, né? Num outro programa, falando menos sobre a vida, né? Que foi bom conhecer um pouco a vida, porque às vezes as pessoas não conhecem esses bastidores, que padre também tem mãe, tem família, tem história, né? E é muito bom saber dessas histórias e conhecer ao vivo e a cores uma jovem mãe de quase 80 anos, né? Mas faltou falar de alguns assuntos absolutamente importantes. Por exemplo, ela falou aqui de iniciação à vida cristã. Essa senhorinha, ela trabalha na pastoral do batismo, não é? E o que é isso, pastoral do batismo? O que é o documento da CNBB que fala sobre iniciação à vida cristã? Isso é muito importante, aguarde. E está aqui um monte de livro em cima dessa mesa sobre apostolado da oração, que é a especialidade dela, a rede de oração do Papa Francisco. Certo. Mas o nosso tempo vai chegando ao final. Eu quero agradecer a presença da minha mãe e homenagear com a última estrofe da canção que eu fiz para ela. Mãe, você foi tanto tempo amiga, escutou e sorriu na fadiga, quando a vida chorou para mim. Mãe, eu cresci, mas ainda sou filho, te amo e repito estribilho, que a vida ensinou e é assim. Vou vencer e vou cantar e vou viver, vou sorrir e sorrindo vou te agradecer. Vou dizer que tu és a minha flor e cantar com carinho, alegria e amor. E cantar com carinho, alegria e amor. Esse foi o programa Rema. Você continua agora com a experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Semana que vem tem mais.